bora mergulhar num exercício de imaginação bem interessante que mistura teologia, literatura e cinema. A pergunta aqui é a seguinte: se a gente pegasse a Evelyn Wang, a protagonista de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, e a colocasse no inferno de Dante, em qual círculo ela acabaria? Para essa nossa análise, a gente tem que partir de uma premissa um pouco sombria. Vamos supor que ela morreu sem se arrepender de nada. Certo, para a gente determinar o destino final dela, primeiro a gente precisa dar uma olhada nas acusações contra a alma da Evelyn. A lista é grande, hein? Tem a raiva e o ressentimento crônicos, a forte tentação pelo niilismo com aquela história do bagel. Mas olha, tem um crime que se destaca e que no sistema de Dante pesa muito mais que os outros: a fraude fiscal. Então, vamos começar a nossa descida. A gente está entrando agora no chamado Alto Inferno. Aqui é o lugar daqueles que pecaram por, digamos, falta de autocontrole, por incontinência. Só que os pecados centrais da Evelyn, os que definem a jornada dela, foram bem mais calculados, sabe? Não foi só impulso. A gente pode passar rápido por esses primeiros círculos. Luxúria não é o caso dela. Gula também não. Avareza? Aqui poderia gerar dúvida. Mas os crimes financeiros da Evelyn não eram só ganância pura e simples. Foi um ato de malícia intelectual. Foi planejado. Agora, aqui a coisa começa a ficar mais séria. O quinto círculo, o lugar da ira e da assídia, que é tipo uma tristeza profunda, um ressentimento com a vida. Essa é uma possibilidade bem forte para ela, né? Aquele ressentimento constante, aquela raiva toda. Isso a coloca direitinho no meio dos iracundos, lá no rio Estige. E olha só como a descrição de Dante para esse lugar é perfeita para ela. Ele fala de almas se digladiando na superfície da lama e, abaixo da lama, afundados ficam os sombrios, os amargurados. Isso é Evelyn em pessoa. A impaciência, a raiva explosiva por fora e aquela infelicidade profunda, aquela amargura por dentro. Então, ela se encaixa aqui emocionalmente? Com certeza. Mas, e esse é o ponto crucial. O crime principal dela, aquele que move toda a trama do filme, não é um pecado da emoção, é um pecado do intelecto. E para Dante, esse tipo de pecado é muito, muito mais grave. Por isso, ela não pode ficar aqui. A gente precisa descer mais. E agora, a gente atravessa a muralha de Dis. A partir daqui, o negócio fica pesado de verdade. Entramos na cidade, onde são punidos os pecados da vontade consciente, os pecados de malícia. E é aqui que a gente dá de cara com o famoso bagel de tudo. O que é esse bagel, afinal? Ele é o símbolo máximo do niilismo, daquela ideia de que nada importa. É, no fundo, uma heresia, uma inversão total da ordem e da esperança divinas. É um crime espiritual gravíssimo. Só que a Evelyn, ela foi mais uma vítima dessa tentação do que a criadora dela, né? Ela flertou com a ideia, mas não foi a profetisa do nada. Por isso, o veredito aqui é que a fraude documental, as ações concretas dela no mundo, os papéis que ela de fato preencheu e falsificou, superam essa heresia que foi mais passiva. As ações dela definem seu destino mais do que a filosofia que ela só considerou. Então, a descida continua. E, finalmente, a gente chega ao destino dela, o oitavo círculo, o Maleboge, também conhecido como as Valas Malignas. É o reino da fraude. É para cá que vêm todos aqueles que usaram o dom divino da razão humana para enganar. E lá no fundo do Maleboge, na 10ª e última vala, é onde ela vai ficar, junto com os falsificadores de palavras e documentos. O crime dela? Exatamente criar aquele rastro de papel falso. A paisagem do seu tormento são montanhas infinitas de recibos. E a punição nesse reino não é só dor pela dor. É algo muito mais perverso. É um espelho distorcido do pecado que a pessoa cometeu em vida. É uma corrupção que atinge o próprio corpo do pecador. A punição da Evelyn é terrivelmente poética. A pele dela se torna o próprio documento de suas mentiras, um pergaminho fiscal. Cada fraude, cada recibo falso brota na pele dela como uma ferida incurável, forçando-a a coçar eternamente números que queimam como se fossem ácido. E claro, todo reino infernal precisa de um guardião, um carrasco pessoal que seja a personificação exata do sistema que o pecador tentou enganar na Terra. E quem seria a carrasca perfeita para Evelyn? Ninguém menos que Deirdre, a auditora dela.
No inferno, ela é transfigurada num demônio que preside um tribunal eterno, carimbando sem parar, rejeitado na testa de Evelyn com um carimbo em chamas. Um ciclo infinito de submissão e rejeição. Mas a punição não para no físico não, ela vai mais fundo, se estende até a alma, e faz isso distorcendo as próprias coisas que definiram a história dela em vida. Aquele bagel de tudo se torna uma presença permanente no céu do inferno dela. É como um sol negro que nunca se põe. Uma acusação constante e silenciosa daquele nada, daquele vazio que ela quase escolheu. E o multiverso? Ah, o multiverso. Aquilo que foi a fonte do poder dela, agora é o seu maior instrumento de tortura. Nas paredes do abismo são projetadas visões de todas as outras vidas de sucesso que ela poderia ter tido. E cada sucesso alternativo só serve para esfregar na cara dela sua própria falha. O poder dela vira a fonte da sua inveja e confusão eternas. Então, no fim das contas, o veredito final é este. A condenação dela não é apenas por sonegação de impostos. É por um crime muito mais profundo. O de ser uma falsificadora de documentos, de palavras e, em última instância, da sua própria existência. Mentindo para todos e, pior, para si mesma. É uma análise bem implacável, eu sei. Mas o próprio filme oferece uma saída. E aí fica a questão final para a gente pensar. E se ela tivesse se arrependido no último momento? O arrependimento poderia ter reescrito esse destino? O final do filme, com a escolha dela pelo amor, sugere que sim. Que talvez o destino dela não fosse o inferno, mas quem sabe os fogos purificadores do purgatório.